No vídeo de hoje eu quero falar sobre 5 mentiras que parecem verdade. Frases que você já deve ter ouvido, ditados populares que pessoas usam para não querer mudar as suas vidas. Vamos lá? A primeira frase é: eu nasci assim e vou morrer assim. Ela é uma mentira que parece verdade. Só que estudos apontam que o caráter de um ser humano ele é moldado dos 6 aos 7 anos de idade. Isso mostra que conforme a sua criação, aquilo que você aprendeu, o que você ouviu, o que você viu durante esse período de tempo, formou o caráter que você é hoje. Mas você não nasceu dessa forma. E se você não nasceu dessa forma, você não precisa continuar da mesma maneira com que você foi ensinado. Quem sabe você aprendeu dentro de um lar desestruturado, dentro de uma família com vários problemas, com vícios, com tantas coisas que levou você a ser a pessoa que você é hoje. Mas eu quero dizer para você que você não precisa usar essa frase para não querer aceitar a mudança de Deus na tua vida. Provérbios capítulo 22:6 vai dizer: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e quando velho ele não se desviará dele. Isso mostra que realmente nós hoje temos o caráter, temos o jeito que nós aprendemos a ser lá no passado. Mas, como eu havia dito, Deus quer e Ele pode mudar a sua vida. Basta você aceitar e ouvir a palavra do Senhor. A segunda frase é: a fruta nunca cai longe do pé. Isso significa que as características e comportamentos de uma pessoa são frequentemente comparadas com os seus pais ou com quem as criou. Claro que eu não estou falando de características de, vamos supor, o pai gosta de pescar, o filho também gosta de pescar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre frases que pessoas usam para não querer aceitar a mudança. Se meu pai era desse jeito, se minha avó era desse jeito, se meu avô era desse jeito, eu vou continuar sendo desse jeito, porque a fruta nunca cai longe do pé. É sobre isso que eu estou falando. Mas a palavra de Deus vai dizer no Salmo 78, vamos ler o versículo 6, 7 e 8, que diz: para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Olha que interessante, Deus estava falando no Salmo sobre Israel, que a nova geração que viria obedeceria a palavra de Deus, não seria como seus antepassados. E quando saíram do Egito, eles pecaram contra Deus, não foram fiel contra Deus e só murmuravam, mostrando que nós não precisamos ser da mesma maneira com que os nossos pais eram. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai chegou para mim, me entregou um cigarro e disse para mim: acenda ele para mim. Isso com 8 anos de idade. Eu olhei para o meu pai e disse: não é porque o Senhor fuma que eu preciso fumar também. Entenda que desde os 8 anos de idade eu já tinha entendimento do que era certo e do que era errado. Porque, infelizmente, o meu pai não conseguiu largar esse vício. E aos 62 anos de idade acabou falecendo. Mas eu decidi no meu coração seguir a Deus e nunca coloquei um cigarro na minha boca. A terceira frase muito usada por pessoas que não querem mudar a sua vida é: pau que nasce torto nunca se endireita. Isso parece uma verdade, mas na verdade é uma mentira. Isso refere-se à forma em que um indivíduo é criado em meio às circunstâncias negativas em que seu caráter foi formado, como falamos anteriormente, levando a comportamentos errados e a vícios. Mas em Romanos 12:2 vai dizer assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós pegar um exemplo da palavra de Deus, Saulo de Tarso, ele foi criado mesmo sendo de origem meia judaica e meia romana. Ele foi criado no judaísmo por muitos fariseus e aonde seu caráter foi formado desta maneira. O Saulo, ele se tornou um grande fariseu, ele perseguia o povo de Deus, ele montava em seu cavalo e arrastava os cristãos por toda Israel. Mas um dia, ele indo perseguir os cristãos no caminho de Damasco, Saulo de Tarso teve um encontro real com Cristo. E ali teve o seu caráter mudado por aquele que pode mudar o teu caráter também. E de Saulo se transformou em um Paulo e foi um dos maiores pregadores do evangelho. Isto nos mostra que sim, pau que nasce torto, ele pode se endireitar, segundo a palavra de Deus. Vamos para a quarta
mentira que parece verdade. Deus escreve certo por linhas tortas. Isso parece uma verdade, mas na verdade é uma grande mentira. É um ditado popular que parece verdade, referindo-se a que Deus faz planos que os nossos olhos parecem errados, parecem tortos, mas no final dará tudo certo. A ideia em si do texto parece uma verdade, mas é uma grande mentira. Porque a palavra de Deus vai dizer no Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, verso 16, que nos diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais ainda sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quem sabe você não conheça, mas no grande dia do grande julgamento, em que grandes e pequenos passarão pelo juízo de Deus, 3 livros ali serão abertos. Mas eu não vou aqui comentar profundamente sobre esses 3 livros. Mas para que você entenda, será o livro da lei, chamado também de livro da morte, o livro das obras e o livro da vida, aonde o seu nome terá que ser escrito no livro da vida para que você conheça a salvação. Mas eu quero falar sobre o livro das obras. Quando a Bíblia está dizendo aqui no Salmo 139, versículo 16, que Deus ele escreve toda a nossa história, seja ela boa ou seja ela má, nós estamos tendo a nossa história escrita em um livro e pode ter a plena certeza que o livro onde Deus escreve a tua história não tem nenhuma linha torta. A linha onde Deus escreve é uma linha reta, somos nós que entortamos a linha, que entortamos o nosso caminho. Vamos para a 5ª e última frase, que nos diz assim: só se vive uma vez, a vida é uma só. Parece uma verdade, não é? Nós só temos uma vida aqui nessa terra. Porém, é uma mentira que parece verdade. Pessoas colocam isso na sua vida como um bloqueio para não querer mudar a sua vida. Querem levar a sua vida, vamos curtir a nossa vida, vamos viver a nossa vida loucamente, sem olhar para trás, porque só se vive uma vez, não é verdade? Mas não, isto é uma grande mentira. O que Satanás não quer que você entenda é que sim, existe vida após a morte. E é esta vida aqui nessa terra que determina para onde você vai. Se você vai para os céus, preparado por Deus para você, ou você vai, infelizmente, para o inferno. Mas é esta vida, é as tuas escolhas, as tuas atitudes que determinarão aonde você vai passar a tua eternidade. Então esta frase, só se vive uma vez, a vida é uma só, usada para que você viva a tua vida da maneira que você bem entenda, ela é uma grande mentira. Você não pode levar a sua vida da maneira que você bem entende, mas você deve regrar a sua vida segundo a palavra de Deus, porque um dia você será julgado pelo livro da lei, aonde você terá toda a sua obra comparada com o livro da lei para saber se você foi fiel a Deus, se você tem o seu nome escrito ou não no livro da vida, que determinará para onde você vai, se para o céu ou para o inferno. Então eu quero convidar você a refletir sobre a tua vida. Quem sabe você fala essas frases automaticamente sem entender que existe uma mensagem subliminar por detrás disso, onde Satanás quer com que você entenda que você não pode mudar a sua vida. Se meus pais eram assim, se meus avós eram assim, eu não vou mudar. Porque eu nasci desse jeito, eu não vou ser diferente. Porque a vida é uma só, eu preciso curtir minha vida, eu não vou morrer dentro de uma igreja, não é? Muitas vezes vocês usam isso como uma desculpa para não aceitar a Cristo, para não aceitar o Evangelho. Mas entenda que sim, existe vida após a morte, que o inferno não é nessa terra, o inferno é real, ele também existe, e você não pode ir para lá, você não deve ir para lá. Então, se você precisa rever a sua vida, repensar os seus conceitos, os seus caminhos, você que tem usado frases como essas para querer barrar a palavra de Deus na sua vida, para não aceitar a mudança, o Evangelho tem falado contigo, mas você não tem aceitado, usado isso como um bloqueio. Deus está falando com você. Ouça a voz do Espírito Santo falar com você. Então pare, repense, reflita. Volte atrás se você tem cometido coisas erradas que desagradam a Deus. Se você, quem sabe, tenha barrado a palavra de Deus através desses ditados populares. Porque eu vou te dizer um ditado que, na verdade, esse tem certeza que é verdade. Você não é piolho para ir pela cabeça dos outros. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.